Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é de História de Santa Catarina. Na aula passada, nós falamos sobre a chegada dos açorianos em Santa Catarina. Eles chegaram lá pelos anos 1750 e habitaram o litoral, ou seja, as terras próximas ao mar. O governo de Portugal, que governava o Brasil na época, decidiu trazer esses açorianos para cá porque, habitando as terras catarinenses, aumentava a proteção dessas terras, ou seja, evitava que outros países decidissem invadir as nossas terras e tomá-las para eles. Mas o tempo passou e em 1816 um padre escreveu um livro estimulando, incentivando a colonização do interior de Santa Catarina. Ele dizia que essas terras estavam despovoadas. O interessante é que havia muitos indígenas habitando essas terras, como os Caigangue e os Xoclengue. Mas, naquela época, para ele e para o governo de Portugal também, o fato de esses indígenas morarem aqui não queria dizer nada. Eles achavam, na época, consideravam os indígenas como animais, então eles não tinham nenhum tipo de direito. E por isso ele achava que essas terras estavam despovoadas. Mais de 30 anos se passaram e o interior de Santa Catarina não foi colonizado, ou seja, continuavam só os índios morando lá. Os europeus ainda não tinham vindo. Nesse meio tempo, o Brasil se tornou um país independente de Portugal. Entre os anos 1820 e 1850, Santa Catarina passou a receber pequenos grupos de imigrantes europeus. A Europa estava passando por vários problemas, como pobreza, conflitos internos, e eles viam nessa mudança de país uma oportunidade de melhorar de vida. E o governo brasileiro incentivava a vinda deles. Eles colocavam até cartazes lá na Europa, oferecendo, fazendo propaganda, trazendo para eles virem para o Brasil. O primeiro grupo a chegar aqui foi de alemães e eles fundaram uma cidade lá pertinho de Florianópolis, que se chama São Pedro de Alcântara, no ano de 1829. O segundo grupo a chegar foi um grupo vindo da Sardenha. A Sardenha é uma localidade que hoje pertence à Itália, então foi um grupo de italianos. Eles chegaram no ano de 1836 e fundaram uma cidade chamada São João Batista, aqui pertinho da gente. Em 1850, o governo decidiu estimular ainda mais a vinda de europeus. Eles faziam propagandas lá na Europa, como eu disse, e também prometiam lotes de terra, ferramentas, sementes e outras ajudas que eles precisassem para começar a vida aqui. Para eles, essa propaganda era muito tentadora, já que eles passavam muitos problemas lá na Europa naquela época. Mas você sabe por que o governo brasileiro queria tanto que os europeus viessem habitar o Brasil? Nós já falamos que o governo se preocupava, né, que outros povos acabassem invadindo as nossas terras. Mas por que o governo queria que fossem europeus a habitar aqui? Nessa época, a maior parte da população brasileira era formada por negros que tinham vindo da África para ser escravizados, descendentes desses negros, também indígenas e muitos poucos europeus. A população europeia é, na sua maioria, de pele branca. Eles acreditavam que os brancos eram superiores e que o Brasil só seria um país desenvolvido se fosse habitado, na sua maioria, por pessoas de pele branca. Isso é um grande exemplo de preconceito étnico, um tipo de aversão ou de ódio em relação a outro grupo étnico diferente do seu. Até hoje, a sociedade brasileira é muito marcada por esse tipo de preconceito. Podemos ver isso em piadas, por exemplo, piadas sobre a cor, sobre de onde a pessoa veio, sobre pessoas de outro país, ou pessoas de outros estados, ou pessoas de cor de pele diferente. Também em brincadeiras de mau gosto, que são comumente feitas, e até mesmo agressões e assassinatos que vêm ocorrendo, chamadas de crimes raciais ou crimes étnicos. Mas, voltando ao assunto da imigração, a campanha do governo surtiu efeito
e muitos alemães, italianos e poloneses vieram para Santa Catarina. A maioria deles eram agricultores e se instalaram no norte de Santa Catarina, lá na região de Joinville, Jaraguá do Sul e também no Vale do Itajaí, aqui onde nós moramos. A vida deles, quando chegaram, não era fácil. Eles tinham que derrubar a mata, plantar, esperar a primeira colheita, para daí então ter com o que se sustentar. E aquela ajuda que o governo prometia para eles não chegava assim no mesmo dia que eles chegavam. Às vezes eles tinham que esperar bastante tempo para receber essas ferramentas e sementes que o governo prometia. Enquanto isso, eles tinham que se virar como podiam. Então, com certeza, a vida não foi fácil. Às vezes, depois de plantar, estar quase na época de colher, vinham as chuvas, as enchentes, destruía o trabalho deles. E ainda tinha o fato de que eles estavam num país com um idioma diferente, hábitos, costumes, tudo diferente do deles. Mas novos povoados foram se formando e surgiram outras cidades catarinenses, né? Nós já falamos ali do surgimento de São Pedro de Alcântara, São João Batista, mas aí foram surgindo novos povoados como Blumenau, Joinville, Brusque, Nova Trento, Botuverá e outras cidades aqui próximas no Vale do Itajaí. Como essas cidades foram surgindo, também houve a necessidade de construir estradas e os europeus começaram a construir essas estradas, mas para construir essas estradas, eles foram invadindo o território dos indígenas e muitos conflitos foram ocorrendo entre os colonos europeus e os indígenas. Para conseguir atingir os seus objetivos, os colonos expulsavam os indígenas e quando eles se negavam a sair, eles os matavam. Muitos Xokleng foram obrigados a deixar as suas terras. Como eles passavam fome e não tinham terras para plantar, já que tinham sido expulsos pelos colonos, eles acabavam invadindo as terras dos colonos europeus para conseguir comida. Os colonos reagiam com violência e o governo chegou a contratar matadores de indígenas, os bugreiros, e eles faziam esses ataques à noite, enquanto os indígenas dormiam na floresta. Depois dos ataques, depois que as famílias, as aldeias estavam mortas, todo mundo morto, eles roubavam as coisas dos indígenas mortos. Isso aconteceu aqui, onde nós moramos, no Vale do Itajaí. Essa é a nossa história. Consegue perceber como esses indígenas foram injustiçados? Por isso que se fala hoje de dar terras para os indígenas, de corrigir esses danos, essas injustiças que os indígenas sofreram, porque historicamente eles foram muito injustiçados. Mas vamos falar agora sobre a formação de três importantes cidades catarinenses: Blumenau, Joinville e Brusque. Primeiro vamos falar sobre Blumenau. Blumenau foi formada por dois sócios alemães que transformaram uma grande extensão de terra em lotes. Em 1850, chegaram 17 alemães, que eram marceneiros e agricultores. Pouco a pouco, a população foi crescendo e em 1859, apenas 9 anos depois, Blumenau já tinha vários engenhos de farinha, de açúcar e 3 fábricas de cerâmica. Em 1875, chegaram italianos e aumentou a população. Também chegaram austríacos, noruegueses, húngaros, espanhóis, russos e outros. Blumenau chegou a exportar açúcar, charuto, madeira e couro para outros estados brasileiros. E hoje a economia é baseada na indústria têxtil. E Joinville? No início, Joinville se chamava Colônia Dona Francisca, em homenagem a Francisca Carolina, filha de Dom Pedro I. A cidade era habitada por portugueses e africanos escravizados. Daí, em 1851, chegaram 118 alemães e suíços. Depois chegaram noruegueses. Foram chegando mais e mais pessoas, até que em 1866 a colônia se desmembrou de São Francisco do Sul, que é uma cidade vizinha, elas eram uma cidade só. Se desmembraram e Joinville passou a se chamar Joinville. Hoje é a cidade com maior população em Santa Catarina e é o terceiro maior centro industrial do sul do Brasil. Mas e Brusque? Brusque se formou depois da formação de Itajaí.
O governo tinha estimulado a criação de um povoado perto do rio Itajaí-Açu. Essa cidade foi Itajaí, se tornou Itajaí. Mas depois o governo estimulou a criação de outro povoado mais para o interior, às margens do Itajaí-Mirim, que é o nosso rio. Inicialmente, aqui o povoado que se formou se chamava São Luís Gonzaga. Depois passou a se chamar Colônia de Itajaí. Em 1860 chegaram os primeiros colonos, 59 alemães vindos da cidade de Baden, na Alemanha, no sul da Alemanha. 4 anos depois, aqui já tinha vários engenhos de açúcar, fábrica de cerveja e de vinagre. Alguns anos depois, chegaram poloneses, vindos de uma cidade da Polônia chamada Lodz. Esses poloneses eram tecelões, ou seja, eles eram fabricantes de fios e de tecido. Eles eram tecelões que vieram da cidade de Lodz. Quem mora no bairro Santa Rita, a Rua do Barateiro se chama Tecelões de Lodz, em homenagem a esses imigrantes poloneses que vieram para Brusque. Então, quando você passar lá na Rua do Barateiro, você olha a plaquinha, Rua Tecelões de Lodz. Talvez até alguém da nossa turma more lá. Se alguém da nossa turma mora nessa rua ou conhece alguém que mora nessa rua, manda uma mensagem para Pro que eu quero saber, tá bom? Então, Rua Tecelões de Lodz é em homenagem a esses tecelões poloneses. Esses tecelões fizeram muita diferença na história de Brusque. Sabe por quê? Eles deram início à produção de fios e de tecidos em Brusque. Na época, eles usavam teares manuais. Até hoje, esse é o ponto forte da economia brusquense. Então, se alguém te perguntar, ou se tiver na provinha, né? Por que Brusque é marcada fortemente pela economia baseada na indústria têxtil, na indústria de fios e de tecidos? É por causa da que ela foi colonizada em parte por poloneses que dominavam a arte de tecer fios e eles trouxeram essa arte para cá. Foi só no ano de 1881 que Brusque se separou de Itajaí, e em 1890 é que ela passou a se chamar Brusque, em homenagem a Francisco Carlos Araújo Brusque, ex-presidente da província de Santa Catarina. Aliás, esse nome te lembra alguma coisa? Araújo Brusque? Isso mesmo, a escola Francisco Araújo Brusque, lá no bairro São Luís, em homenagem a esse ex-presidente da província de Santa Catarina. Bem, como você pode perceber, o povo catarinense é formado por diversas culturas: indígenas, africanos, portugueses, italianos, alemães, espanhóis, noruegueses, poloneses, suíços, enfim, muitos povos misturados. A cultura de cada um deles marcou os hábitos e os costumes da nossa população. Todas as festas, as palavras, o jeito de falar, a religião, as comidas, a arquitetura, tudo é originado desses povos que formam o nosso povo. E essa mistura é incrível, é maravilhosa, é um ponto muito positivo. Claro que, infelizmente, a vinda deles para cá e a falta de conhecimento deles na época, da valorização da vida, de que todas as pessoas são iguais, fez com que muita coisa triste acontecesse. Mas o que nos resta é tentar corrigir essas injustiças, não repetir essas injustiças, nem nas nossas ações, nem nas nossas piadas, nem no nosso jeito de falar, valorizar todas as culturas e ficar muito felizes pelo fato de que o nosso povo, o povo brasileiro, é formado por várias culturas misturadas. E isso é o que faz a nossa cultura ser tão rica, ser tão diversa. Como você já percebeu, Brusque foi habitada inicialmente por alemães e poloneses. É por isso que a nossa cultura é tão fortemente marcada, principalmente pela cultura alemã, como a festa Fenarreco, a própria alimentação do povo, o fato de consumir cerveja, a indústria têxtil,
tudo isso veio dessas pessoas que nos colonizaram. Mas também sobraram muitos hábitos e costumes dos indígenas, por exemplo, o hábito de comer farinha, que é algo que foi muito marcado por eles, e muitas coisas que a gente come também, que era hábito dos indígenas de comer. Se você quiser, você pode pesquisar sobre isso, porque tem muita informação interessante na internet, tá bom? Obrigada por assistir essa aula. Faça atividade lá no arquivo PDF, tá bom? E manda para a Pro. Um beijo e até a próxima!